99,99% de tudo que vocês veem por aí em termos de livros, cursos, vídeos e novidades em termos de espiritualidade tem basicamente 3 fontes. Primeira e mais importante, livro de Urântia. Segundo, Teosofia. Terceiro, Blavatsky. Não foge desses 3. Mesmo os autores, mesmo os professores, mesmo os youtubers e pesquisadores, enfim, que estão vivos hoje, que são modernos, porque a gente está falando, imagina, Teosofia, estamos desde o século XVI. Blavatsky no final do século XIX, 1875, né? E o livro de Urântia, que foi publicado, já vou falar para vocês, em 1955. Então tudo que a gente vê tem esses 3 pilares, né? E a gente vai falar sobre um desses 3 pilares, que é o livro de Urântia. Então tudo que vocês procuram está entre esses 3. O livro de Urântia, ele foi publicado pela primeira vez, né? No dia 12 de outubro de 1955, tá? Com 2.097 páginas, então um livro bem extenso, que é a compilação de 197 documentos em inglês, a língua original foi em inglês, Chicago inclusive, e de autoria anônima. Ninguém assina, nenhum terráqueo, digamos assim, nenhum humano assina a autoria do livro de Urântia, né? E o que quer dizer Urântia? Urântia é Terra. É a Terra, o planeta Terra. Então o livro da Terra, livro do planeta Terra. Urântia é o que se diz no próprio livro de Urântia, que é como a Terra é conhecida aí na galáxia, ou seja, nas outras dimensões, enfim. É isso que o livro de Urântia traz pra gente também. O primeiro documento do livro de Urântia, ele foi confeccionado no dia 18 de janeiro de 1925. O primeiro documento do livro de Urântia, de 1925, ele é derivado de perguntas, né? Perguntas que foram elaboradas, foram feitas por um fórum, por um conselho, assim, de contatados. Não vou entrar muito nesses detalhes, gente, vocês podem pesquisar. E essas perguntas e respostas aí foram até 1929, só para vocês terem uma ideia. Quer dizer que a partir destes grupos que se reuniram, formaram a Fundação Urântia, que é quem publica os livros e tudo mais, inclusive urantia.org, né? Vocês podem acessar em qualquer língua, vocês podem baixar sem custo nenhum o livro de Urântia em diversos idiomas e tudo mais. As mensagens originais, ou seja, aquelas que foram psicografadas, que foram trazidas, foram todas destruídas, tá, gente? E muitas não publicadas. Só para vocês terem uma ideia, houve diversos debates, né, referentes a essas perguntas, porque você faziam perguntas, respostas, né, os textos vinham, eles rebatiam, um processo muito parecido, muito similar, digamos assim, com o livro dos Espíritos, do Espiritismo. Diferente de Kardec, que assina, o Hippolyte e tudo mais, ele pegou um pseudônimo, mas a gente pode atribuir a uma pessoa. O livro de Urântia não, todos são anônimos. Foi basicamente através da mediunidade, né? Não se tem detalhes de como isso foi feito, tá? Essa informação é dita, né, de ter sido trazida pelos reveladores. Eles começaram a preparar isso em outra dimensão, né, esses reveladores, que também não se diz de quem é, desde a Idade Média. Então, quer dizer, eles já estavam se preparando 300, 400 anos antes de trazer o livro de Urântia, disse que eles já estavam preparando para trazer essa informação. Por que se preparando para trazer essa informação? Isso estou falando tudo o que eles dizem, tá? Eles dizem que é uma preparação para a próxima fase da humanidade. A humanidade precisaria mais ou menos o mesmo motivo do Espiritismo, né? O mesmo motivo que se diz o Espiritismo, dos livros de Kardec, ou seja, a humanidade estaria preparada para essa informação, e essa informação é fundamental para o despertar da humanidade, para o futuro da humanidade, enfim, e precisa trazer. Então quem eram esses reveladores, né? Como essa hierarquia de trazer essa informação, segundo eles, aconteceu. Então os seres celestiais traziam isso para os comissários de contato, ou seja, provavelmente aí consciências no 5D, né, desencarnados, para poder fazer a ponte dessa informação, que levava essa informação para os confiáveis receptores, ou seja, para humanos. E aí esses humanos só são descritos assim de pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter, de bons costumes, para estar na frequência para receber isso e tudo mais, e não deturpar a mensagem que estava chegando. Eu disse para vocês que o primeiro documento foi de 1925, janeiro de 1925, né, perguntas e respostas de 1924, a partir daí diversos debates de perguntas e respostas, coisas iam, coisas vinham, até 1929, tá, isso aconteceu. Só para ter uma ideia da quantidade de informação que foi trazida e já foi destruída, eu já vou falar das partes do livro de Urântia, mas a última parte fala sobre a vida de Jesus, né? E quando chegou a parte da vida de Jesus, que era essa última parte, só para vocês terem uma ideia,
tinha datilografado, naquela época, né, aquela coisa, né, na maquininha, 4.500 páginas de informação. Então eu já falei, o livro de Urântia, a versão final está com 2.097. Então a compilação dessas perguntas e respostas, debates e tudo mais, estava com 4.500 páginas, mais ou menos, no final de 1929. Todos os rascunhos foram queimados, né, tudo foi destruído, e não se teve mais acesso. O que se tem hoje, eu não sei se o pessoal lá da Fundação Urântia tem alguma coisa guardada, eu creio que não, eles juram de pé junto que não, que só o que se tem disponível, o que sobrou, é realmente o livro que está sendo publicado. Vamos falar sobre o livro, o conteúdo do livro, né? O livro de Urântia, ele tem basicamente 5 partes, tá? A primeira parte, então, é um prefácio. Um prefácio serve como um guia de palavras e conceitos, né, conceitos religiosos, filosóficos, né, presente ao longo da obra. O livro ele possui, até a gente tem que analisar isso, vale já entrando para os meus comentários, né? Vou fazer uma distinção. Até agora eu trouxe informação que vem do livro de Urântia. Não coloquei nenhuma conotação aqui de opinião. Agora eu vou misturar informação com opinião. O livro de Urântia, ele é escrito, essas 2.097 páginas, eu li todo o livro e estudei algumas partes, porque ler e estudar é diferente, né? E ele tem uma linguagem realmente muito difícil, muito rebuscada, e a gente precisa entender, né? A gente não sabe quem trouxe, então não dá para analisar a cultura, não dá para analisar o contexto, mas dá para a gente analisar, estou falando da parte terrestre, humana, né? Que ele foi trazido em Chicago, né? Nos anos 20. Então a gente precisa estudar como é que era a sociedade, né, nos anos 20, em Chicago, estamos falando aí de 1925 a 29, 29 tem aquela quebra da Bolsa, então foi antes, né? A gente precisa entender como era a sociedade em Chicago, nos Estados Unidos, de 25 a 29, entender um pouco a linguagem usada. Vocês vão ver que realmente precisa desse prefácio, né? Porque a linguagem é muito rebuscada, muito difícil, e eu tendo a dizer que muito religiosa. Essa é uma questão do livro de Urântia que me pega. Mas daqui a pouco eu volto com mais opiniões sobre o livro. Vamos continuar com a estrutura, tá bom? A primeira parte do livro de Urântia, então, o primeiro é o prefácio, né? Depois existem 4 partes. A primeira parte fala sobre o universo central e os superuniversos. Então é basicamente a organização do que é chamado o grande universo, é o macro da criação, tá? A segunda parte, ela fala sobre o universo local. Ou seja, o nosso universo local, que chama de Avona. Então, se você já escutou esse nome é do livro de Urântia. A terceira parte do livro é a história de Urântia, ou seja, a história da Terra. Eles contam a história da Terra, começando lá de Adão e Eva, e tudo que vocês podem imaginar, né? E a quarta e última parte é a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, a história da Terra é contada sem a história de Jesus, claro, né? Na hora que chega a hora de contar a história de Jesus, se tira um capítulo à parte, e aí sim, o último capítulo é dedicado exclusivamente para a história de Jesus. Então, como eu disse para vocês, são 197 documentos que dão as 1.097 páginas. Vamos para as críticas e vamos para as observações. Então, a partir de agora, não é mais informação sobre o livro, é uma análise do Fábio, e é onde o Fábio coloca o livro de Urântia, tá? O livro de Urântia tem uma linguagem muito difícil, tem uma conotação muito religiosa, e quando a gente estuda um pouco mais, a gente vê que ele foi escrito de uma forma religiosa. Ele foi escrito como, apesar de não ter esse objetivo, tá, gente? Pelo menos é o que eles dizem, né? De não ter esse objetivo de religião. Mas ele foi escrito como uma religião. Né, ele utiliza critérios, né, de toda a mitologia do sistema hebraico e abraâmico, né, as religiões abraâmicas a gente sabe, né, as 3 principais do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Né, o livro de Urântia está muito alinhado com isso. Em algumas horas parece que eles estão analisando as coisas de uma forma imparcial, em outras parece que é um pouco mais parcial, porque é completamente a favor do cristianismo, né? Apesar deles falarem que essa obra é canônica, que ela não tem religião, que ela não tem lado, né? Quando a gente olha, principalmente o último capítulo, quando a gente vê o último capítulo, bom, se bem que desde a explicação do universo local, quando fala de Micael e tudo mais, mas vamos pegar o último capítulo, que é a vida de Jesus,
como exemplo máximo, eles são completamente tendenciosos, né? Não tem uma imparcialidade no que tange a análise da vida de Jesus. Eles são a favor de Jesus, defendem Jesus, e inclusive aí algumas coisas aí que dá para quem conhece o meu trabalho e tudo mais. Eles falam, por exemplo, na história da Terra, eles falam que a humanidade começou com Adão e Eva, eles têm história de Adão e Eva, né? Então, assim, primeira complicação para mim, dentre outras, tá, gente? Outra complicação, eles defendem muito o cristianismo, né? Então como é que ficam os outros lados, né? Se é uma coisa imparcial, como é que fica essa análise, né? E também tem uma coisa interessante, que eles falam do Jesus crucificado, né? Então, para quem conhece um pouco mais o meu trabalho, vê qual é o problema que eu acho com isso, né? Agora eu vou dar uma abrangência maior de opinião. Aonde que eu encaixo o livro de Urântia dentro dos estudos da educação consciencial, dentro do meu trabalho, dos meus cursos, dos meus vídeos, né? A primeira aparição de alguma citação mínima do livro de Urântia acontece no meu terceiro livro, O Fim da Ilusão. E no meu terceiro curso, O Despertar Galáctico 2. Então, meu primeiro livro é a Resposta para Tudo, não tem a mínima menção do livro de Urântia. O segundo livro é a Intervenção Planetária, não tem a mínima menção do livro de Urântia. Então, no terceiro livro, depois que você já está conhecendo as coisas um pouco mais profundamente, é que eu cito pela primeira vez o livro de Urântia no Fim da Ilusão, e assim como os cursos também. Gente, o livro de Urântia, como qualquer outro livro, inclusive os meus livros, você precisa ler com olhos de ver, com olhos críticos. Qualquer fanático é cego. Se você é fanático por política, você é cego. Se você não consegue falar uma coisa boa que o seu oponente político tem, você tem um problema sério. Se você não consegue, se você é um fanático por religião, se você não consegue apontar uma coisa falha que a sua religião possui, você tem um problema. Da mesma forma, se você defende ou odeia o livro de Urântia 100%, você não consegue falar uma coisa boa ou uma coisa ruim que ele tenha, você tem um problema sério. Então, gente, a gente precisa ler como pesquisadores, não como fanáticos, não como torcedores de futebol, nem rejeitando, nem abraçando na sua totalidade. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, tem a base, as pessoas colocam a base da sua vida, da sua religião, da sua cultura, da sociedade em cima da Bíblia, né? A gente constrói nossa vida em cima disso. E a Bíblia, quer dizer, é um livro que a gente não sabe quem é o autor, né? Quem escreveu, assim como o livro de Urântia, uma referência do Mauro Biglino, né? Por exemplo, o livro de Jó. Né? Existem historicamente, cientificamente, mais de 70 Jós diferentes ao longo de 200 anos. Então quando a gente fala livro de Jó, parece que é um Jó que sentou lá, escreveu e falou assim, está aqui o meu livro. Não. Né? E os livros apócrifos, né? Aqueles que ficaram fora. Então quer dizer, a discussão da Bíblia é ampla. Da mesma forma que a discussão do livro de Urântia também é ampla. A gente não sabe quem trouxe, ou seja, quem que está trazendo essa informação de fora, para quem trouxe. A gente não sabe quem são os médios, quem escreveu, quem decidiu, quem faz parte desse fórum que decidiu dentro dessas 4.500 páginas para decidir que só iam publicar 2.097. Quem decidiu essa edição, né? Inclusive eles dizem que mudaram muito a linguagem para deixar um pouco mais fácil, olha só, então imagina como é que estava antes. Então quem mudou? Né? Como mudou? Na supervisão de quem? Então, assim, é um livro que a gente precisa ler com muita ressalva, e todas as vezes que dentro de um livro eu tenho alguma parcialidade, ou seja, um livro de espiritualidade, um livro de educação consciencial, um livro dito imparcial, e a gente vê uma parcialidade total dentro de uma linha religiosa, né, que no caso é o cristianismo, a gente fica com o pé atrás, fala assim, poxa, então tá bom, então como é que fica, 1/3 do mundo é cristão, como é que ficam os outros 2/3, né? Não serve então para o livro de Urântia? Essa informação então não vale para os outros 2/3? Como é que faz? Então tem vários questionamentos que a gente precisa ser feito. Eu estou sendo muito superficial na minha análise. Por que eu uso o livro de Urântia como referência? Primeiro, volta a minha introdução. Ele é um dos 3 pilares de todo o estudo da espiritualidade nos últimos 100 anos. Mais uma vez, Teosofia, Blavatsky, livro de Urântia. Não adianta eu inventar moda, não adianta o Fábio querer inventar nomes, não adianta o Fábio querer inventar conceitos. Eu utilizo dos conceitos que já estão estabelecidos para dar a minha ótica em cima daquilo.
E veja bem, a primeira vez que eu cito o livro de Urantia é no meu terceiro livro, no terceiro curso, ou seja, você já desenvolveu dentro do meu trabalho um pensamento crítico, você já desenvolveu essa parte de olhar as coisas com os dois lados, né? Olhar as coisas com outros olhos, não de uma forma absoluta, não ser um radical, não aceitar ou rejeitar tudo de primeira. É importante a gente ter esse conhecimento antes de ler o livro de Urantia, né? E mesmo assim eu cito partes do livro de Urantia fazendo algumas ressalvas. Para quem sabe, por exemplo, do meu trabalho, quando eu falo da vida de Jesus no meu segundo curso e no meu terceiro livro, eu não coloco Jesus crucificado. Na verdade, eu coloco Jesus crucificado, mas que ele não morreu na cruz, foi morrer depois. Mas isso aí é um outro assunto para quem acompanha o meu trabalho, acompanha os livros. Então não está alinhado com o livro de Urantia, né? Então, assim, o meu trabalho, eu alinho com o que eu acho interessante e desalinho com o que eu não acho interessante. E da mesma forma, vocês quando recebem isso, devem também analisar o que vocês acham de interessante do trabalho do Fábio, da análise do Fábio sobre o livro de Urantia, absorver o que serve e descartar o que não serve. Não seja um radical. Não abrace 100% e não rejeite 100% das coisas, né? Leia, peguem o que vocês acham interessante, descartam o que não é interessante e estamos tudo certo. As informações de bastidores, a verticalidade, enfim, que a gente tem do livro de Urantia, é que ele é um livro trazido pelo pessoal, por um pessoal da constelação de Pleiades. Para quem já estuda comigo, já leu o livro Fim da Ilusão, está lendo Os Segredos do Despertar, sabe mais ou menos do que se trata. E aí fica difícil falar em mídia aberta, porque veja, se eu estou comentando alguma coisa que é terceiro curso, segundo e terceiro livro, quarto livro, como é que faz aqui? Né? Uma frase pode ser tirada fora de contexto, um parágrafo, um pensamento fora de contexto, mas veja bem, o livro de Urantia ele foi trazido por um pessoal, por um certo grupo das Pleiades. Pleiades é uma constelação enorme, tem milhares de planetas habitados, centenas de raças morando lá, tem gente a favor do despertar, contra o despertar, neutra, tem tudo quanto é tipo de gente. Gente, né? Consciência. Né? E uma dessas raças, um conjunto de raças de Pleiades, trouxe o livro de Urantia para cá. A gente precisa entender o contexto, quando a gente entende o conceito das Pleiades, né? Como que Pleiades está organizado e como o livro foi trazido, a gente entende um pouco mais essa questão religiosa das Pleiades, né? Pleiades, de uma forma geral, e principalmente os locais da onde essas consciências habitam, é dividido por castas. Né? Ou seja, a gente sabe muito bem, aqui a gente tem o exemplo da Índia, por exemplo, quando você nasce e morre no mesmo nível social, né? Enfim, você não muda, né? É um sistema religioso muito fervoroso, muito ortodoxo, né? Então, se a gente entende da onde as consciências que trouxeram essas informações estão vindo, a gente consegue entender por que o livro de Urantia é tão rígido, né? É tão fechado, é tão sim, sim, não, não, né? Enfim, apesar de ser aberto a interpretações, ele é muito taxativo, né? Quando ele define, quando ele coloca isso, isso não é e tudo mais, né? Quando fala da rebelião de Lúcifer, né? Completamente parcial, né? Lúcifer não tem uma linha ali de defesa, né? Enfim, ele é completamente parcial contra Lúcifer, né? Enfim, e diversas outras coisas. E quando a gente entende da onde veio, a gente começa a entender um pouco mais por que ele é tão rígido. Eu não sei quem foi esse grupo em Chicago que recebeu essa informação, mas imagino que se alinhe, né? Deveriam ser pessoas extremamente religiosas ou que aceitaram 100% sem questionamento toda essa informação que foi trazida, né? E aí eu questiono a capacidade dessas pessoas de debater as informações que estavam sendo trazidas, né? E aí eu não culpo essas pessoas, até porque até aquele momento a gente tinha uma teosofia muito pouco estudada e Blavatsky alguns anos atrás somente, né? A informação para alguns poucos. Então eu imagino que essas pessoas, se tinham informação da teosofia de Blavatsky, né? Era muito pouca e não era muito profunda. Então eu imagino que essas pessoas aceitaram, né, essa informação de uma forma aberta.